você acha que a Santa Morte primeiro pertenceu lá à Igreja Católica e depois foi se ramificando? Não, ela é pré-hispânica. Ela já é do antes dos europeus chegarem, 3.000 anos, né? Ele citou. 3.000 anos antes. Ofereciam sacrifícios. Ela incorpora para... Era um sacrifício humano? Era sacrifício humano? Inclusive, naquela época. A maior parte das tribos, vamos supor assim, tribos, eu acredito que elas sempre fizeram o sacrifício no sentido de quê? De às vezes não poder carregar aquele ser ali, entendeu? Na comunidade. Por exemplo, as tribos indígenas. Exato. Criança nascia com algum defeitinho, enterrava. Nascia gêmeos, enterrava. Às vezes a pessoa muito doente, enterrava, né? Sim, o infanticídio foi uma coisa negociada, inclusive pelos antropólogos. Inclusive o ofício do antropólogo de Roberto Cardoso de Oliveira, um texto que fala sobre a importância também de pensar a questão da ética, e a gente tem que respeitar a tradição cultural, mas ao mesmo tempo a gente tem uma ética, como diria o Paulo Freire, a ética universal do ser humano. Então, em certa medida, é necessário eventualmente intervir em nome da ética pelo aprimoramento da qualidade de vida geral. Então, assim, existiam algumas comunidades indígenas que praticavam até pouco tempo, poucas décadas ou séculos, eu não tenho agora a informação para dar precisamente, o infanticídio, né? Quando criança nascia de gêmeos, por exemplo, não podia ter gêmeos, um tinha que morrer. Então, mesmo que saudáveis, então isso foi uma coisa que foi negociada, essa coisa de interação, de fricção interétnica, interação entre povos diferentes buscando... A gente vê claramente uma evolução histórica, né? De todas as religiões. É complicado, essa palavra é muito complicada, porque ela já foi subterfúgio de massacre de muitos povos. Então é difícil falar que um povo é mais evoluído que outro, mas eu acredito que a gente deve buscar, e se existe alguma coisa que é evolução, seria uma harmonia, seria com a diversidade. Se existe, se me permite, a ousadia de supor o que seria mais evoluído na minha breve experiência de 29 anos de idade, seria essa busca por uma harmonia que respeita a diversidade e lese o mínimo de pessoas possíveis, se puder ninguém. Aí você falou de diversidade. Lá fora, esse preconceito, principalmente contra ao gênero, né, no candomblé, que seria a santeria, é forte, porque aqui a gente tem cargos que só servem para o homem, tem cargos que só servem para a mulher, tem questões de casa para casa do homem não poder usar a saia e o contrário. Lá fora, como que é isso? Você viu? Eu acho que isso permeia a sociedade ocidental. Sim, existe, respondendo a sua pergunta brevemente, mais amplamente. Eu acredito que não tem a ver apenas com as estruturas elementares dessas religiões que foram transculturadas, mas pelo próprio processo de transculturação, pela interação entre as sociedades, considerando que a gente vive numa sociedade baseada na divisão de gênero. Então, embora isso não seja uma coisa muito africana, e existem algumas intelectuais que vêm discutir isso, a interação dessas populações mediadas pela estrutura social da sociedade em que foram radicadas essas populações, pela transculturação, pela modificação, incorporou esses aspectos dessa divisão sexual do trabalho. É mais forte então, existe isso também. aqui, E, assim, lá? não tem propriedade para te dizer, mas existe. Uma pergunta. Lá o culto da Nossa Senhora da Boa Morte, ele é Santa Morte. É Santa Morte. Boa Morte já é do Brasil. É no Brasil, porque eu estava pensando aqui. Sim. Aqui, por exemplo, a maioria são as mulheres que comandam, né, esse rito. Lá também é um culto assim, específico, comandado por mulheres? Meu recenseamento foi, de certa medida, limitado para te afirmar isso, mas dentro de 4 espaços que eu acessei, 3 eram regidas por mulheres e 1 por um homem. Mas esse homem vivia com sua mãe e ela foi um catemaco, diga-se de passagem. Eu enfatizo o catemaco porque é mítico. Qualquer lugar do México que você chegar e falar de Catemaco é a capital da bruxaria. E ele herdava de sua mãe essa herança. Então, ela vivia no templo, ele era o protagonista de tudo. Mas talvez ela que mandasse ele por trás, né? Porque era pra mim, a mãe dele, cara. Todo respeito à mãe. Não vai não, é a mãe, né? Mas ele era o sacerdote, o sumo sacerdote da casa aí. Mas a maioria eram mulheres.